é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na aula desta quinta-feira, recebemos a vereadora em Curitiba, no Paraná, professora Josete. Ela faz um panorama das ações do governo para as mulheres lançadas no dia 8 de março de 2023. Olá, eu sou a professora Josete, vereadora em Curitiba pelo Partido dos Trabalhadores. Sou filiada ao PT desde 1990 e sou professora da educação básica, professora da Rede Municipal de Curitiba. Sou sindicalista também, essa é a minha origem, né? Fui da direção do nosso sindicato aqui em Curitiba e a partir, né, de um debate coletivo é que eu acabei entrando na carreira política, né? Saí candidata em 2004 e estamos agora no nosso quinto mandato como vereadora. Então, essa é a minha trajetória. Então, é desse lugar que eu me coloco para discutir com vocês, para trazer algumas informações. Como mulher, nós sabemos todas as dificuldades que temos para superar as barreiras da sociedade, que é machista, que é patriarcal, e onde ainda a igualdade entre homens e mulheres não está presente. Ainda são os homens que ocupam a grande parte dos espaços de poder, seja numa empresa privada, seja no executivo, nos legislativos. Então, nós precisamos de políticas públicas para que tenhamos as mesmas oportunidades que os homens têm. E eu gosto sempre de falar que nós não queremos ocupar o lugar dos homens, nós queremos ocupar o nosso lugar. Nós somos quase 52% da população brasileira, e se nós nos reportarmos aos parlamentos, né, não chegamos nem a 15% de mulheres ocupando esses espaços. Então, tanto na política como nos cargos do poder público, mas mesmo quando nós tratamos de empresas privadas, as mulheres, elas ainda precisam, né, ter a garantia, né, dos mesmos direitos. E foi nesse sentido que, no dia 8 de março, o nosso presidente Lula lançou, né, diversas ações vinculadas ao Ministério das Mulheres. Mas o que eu acho bem interessante é que essas ações, elas estão articuladas com os mais diversos ministérios, e é nesse sentido que nós avançamos, porque o Ministério das Mulheres, ele não vai conseguir avançar tendo ações isoladas. Nós vamos garantir políticas públicas efetivas tendo essa ação com todos os ministérios,
essa ação interministerial. Uma das questões que o presidente Lula anunciou como um programa, né, como uma ação do governo federal, foi a assinatura de um projeto de lei que estabelece a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função no trabalho. Então, esse é um compromisso que o presidente já trouxe durante a campanha eleitoral e que agora esse projeto será encaminhado para o Congresso Nacional e nós entendemos que é um grande avanço. No setor público, as carreiras são idênticas, os salários são iguais, mas na iniciativa privada, nós sabemos que, principalmente nos cargos, né, de maior poder, na hierarquia de uma empresa, muitas vezes as mulheres fazem o mesmo trabalho, ocupam o mesmo cargo e o seu salário é bem menor. Então, acredito que esse foi um aspecto que traz, né, possibilidades de construir essa igualdade entre homens e mulheres. Outra discussão que foi pautada para esse 8 de março foi o combate ao assédio e à violência, tão presentes na vida das mulheres. Então, a medida, né, colocada pelo presidente Lula é que nós vamos fazer o enfrentamento dessa violência, né, do assédio em relação às mulheres, no sentido de ratificar a Convenção 99 da OIT, né, que trata da eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho. Então, a OIT, esse tratado internacional que foi criado em 2021, né, portanto é recente, ele estimula os países a adotarem essas políticas, né, de prevenção à violência e de punição à agressão no ambiente de trabalho. Tá? Esse é um tema que também, né, leva, em grande medida, à superação da desigualdade. Nós sabemos que o assédio sexual e moral ele ainda é muito presente nos espaços de trabalho. Outra questão é o combate à pobreza menstrual, né? Hoje a gente tem trazido um outro termo, né, que é a garantia à dignidade menstrual, com o compromisso de distribuir absorventes gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Então, esse também é um debate muito importante, ainda um tanto incipiente, né? São poucos os lugares onde se faz esse debate, mas esse é um problema, né, que interfere no dia a dia das mulheres, né? Nas escolas, que é onde eu sempre trabalhei, a gente sabe que muitas vezes nós temos meninas que faltam aulas porque não têm acesso a um absorvente, né? Então, não é possível no país nós termos nossas jovens, nossas adolescentes não indo à escola por não ter acesso a esse item que é tão básico. Outra questão que avança, né, nesse pacote que o presidente colocou é a cota para vítimas de violência em contratações do poder público. Então, é garantir que 8% da mão de obra para mulheres se destine às mulheres vítimas de violência. Grande avanço aí também. Porque para superar a violência, as mulheres têm que ter autonomia econômica. Muitas vezes as mulheres se submetem à violência porque não têm alternativa. Pensam nos seus filhos, nas dificuldades que elas podem ter quando
enfim, resolverem romper um relacionamento abusivo. Muitas vezes elas não têm renda, não têm um trabalho, e o medo, né, de passar uma situação mais difícil, fome, enfim, não ter onde morar com os seus filhos. Então, eu acredito que é uma ação bastante importante. Também a licença maternidade no Bolsa Atleta. A gente sabe que hoje as mulheres são muito prejudicadas, né, as nossas atletas, porque elas não têm alternativa de renda quando estão em licença maternidade. Então, é mais um avanço. E também acho importante tratar aqui da retomada de programas que foram extintos durante o governo Bolsonaro. Então, um deles é o programa Mulher Sem Violência. E a proposta é que haja a construção de 40 casas da mulher brasileira, que foi um programa criado lá no governo Dilma e que também acabou não tendo continuidade no governo anterior, agora à eleição do nosso presidente. Outra questão é ter um eixo específico no PRONASSE para enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, está se pensando em ampliar o número de patrulhas Maria da Penha, só para situar, né, não é em todos os lugares que existe, né, esse tipo de trabalho, mas normalmente nos municípios a guarda municipal assume esse papel, onde viaturas, juntamente com policiais preparados, né, tanto homens quanto mulheres, vão monitorar aquelas mulheres que se encontram com medidas protetivas. Então, isso é muito importante, porque geralmente a mulher ela tem acesso à medida protetiva, mas não há um monitoramento do agressor. E muitas vezes ele retorna à casa para agredir esta mulher e ela fica sem nenhum respaldo. E aqui em Curitiba tem funcionado muito bem. Existe o chamado botão do pânico, né, que é um instrumento que ativa a chamada dessas patrulhas que se deslocam imediatamente, né, à casa da mulher que está numa situação de perigo. Não só nesse momento, mas essas patrulhas também, elas costumam visitar essas mulheres de forma sistemática para monitorar e ver se realmente ela está segura. Também é importante tratar aqui das ações relativas, né, à violência política, de gênero e raça. E, por conta disso, foi criado o Dia Nacional Marielle Franco, que é o dia 14 de março, e envolve, né, tanto o Ministério das Mulheres como o Ministério de Igualdade Racial. Então, acredito que quando nós temos essas datas que tem por trás delas, né, um enfrentamento que a sociedade precisa fazer, uma discussão que é importante para a sociedade, é muito importante. E é óbvio, né, todas nós, principalmente mulheres, sabemos da importância que a Marielle teve à frente, né, de um parlamento, como uma mulher negra, lésbica, e toda, né, a história de luta dela. Então, também acredito que é bastante importante dar destaque a essa ação. E muito importante também, foi assinado um decreto que cria um grupo de trabalho interministerial de elaboração da Política Nacional de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça. Então, mais uma vez, eu destaco a importância da gente ter ações articuladas dos ministérios, né, do nosso governo. Ainda
trazendo mais algumas questões que consideramos bastante importantes, né? Nós temos, da mesma forma, a criação de um grupo de trabalho interministerial de elaboração do Plano Nacional de Igualdade Salarial, Remuneratória e Laboral entre mulheres e homens. Então, mais que uma medida pontual, né, de um decreto, de uma lei que será encaminhada ao Congresso Nacional, nós estamos falando aqui de planos nacionais e de políticas que estarão sendo debatidos sistematicamente. Então, acredito que isso é muito importante para que essas políticas públicas elas se concretizem e permaneçam, que não sejam políticas, como a gente fala, de governo, né? Mas que se tornem políticas permanentes de Estado. Então, independente da gente ter um governo do PT ou de uma federação como nós temos, né, do campo de esquerda nesse momento, onde teremos certamente ações para superar a desigualdade entre homens e mulheres, para superar a questão da violência, o que nós queremos, né, o que o governo Lula quer, a partir, né, dessas ações, é que nós possamos fazer com que essas políticas tenham continuidade nos futuros governos, né, independente de ser do PT, de ser mais progressista ou não. Mas quando a gente constrói legislações, constrói planos, né, setoriais aí nas mais diversas áreas, nós estamos consolidando políticas públicas. E aí, eu queria trazer alguns elementos para nós refletirmos também em relação aos programas voltados, né, às mulheres do campo. Também não podemos pensar que a realidade das mulheres da cidade é igual à das mulheres do campo. É mais problemático ainda essa desigualdade das mulheres no campo e a violência que elas sofrem também. Na zona urbana, com todos os limites, mas as mulheres ainda têm acesso a uma delegacia da mulher, né, tem algum órgão público mais próximo, né, um CRAS, né, que é um equipamento da assistência social, do SUAS, mais próximo da sua casa. No interior, muitas vezes, essa mulher que sofre violência, ela fica completamente isolada. Então, esse programa, né, lançado, chama-se Mulheres no Topo, que a ideia é ter um crédito diferenciado para as mulheres, uma redução da taxa de juros, né, para esse crédito, serviços financeiros e de capacitação, né, para essas mulheres. E também o que foi chamado Carretas Agro-Mulher. Acredito que esse é um passo muito importante para garantir a autonomia das mulheres do campo. Além disso, um programa voltado às mulheres das favelas. A ideia é ter capacitação de mulheres com um piloto, com 3 laboratórios de inovação social no Rio de Janeiro, e também São Paulo e Salvador. Então, acho que são questões muito importantes, porque, como eu já disse, a autonomia econômica é fundamental para que as mulheres possam conquistar a igualdade e também possam superar a situação de violência doméstica. E um aspecto que eu queria destacar também é que os conselhos populares, comissões que existem em todos os ministérios, aí, em todos os setores do governo federal, eles terão que ter paridade de gênero. Então, 50% desses conselhos terão que ser ocupados por mulheres. Essa questão é muito importante. Se nós avaliarmos hoje, é muito comum nós termos nesse conselho uma grande maioria de homens.
Então, a participação popular, garantindo esse espaço para as mulheres, ela certamente trará avanços. E por aí vai. Eu vou tratar aqui um pouquinho da educação, onde houve o lançamento de um edital chamado Pronatec Mulheres 1000, que destina 30 milhões para 40 mil mulheres em situação de vulnerabilidade para os próximos 2 anos. Com também a inauguração de creches, né, a retomada de obras paralisadas, então muitas obras não tiveram continuidade no governo anterior, e essa é uma grande demanda que nós temos, né, em todo o país, mesmo aqui em Curitiba, nós temos muitas crianças fora da creche, né, da educação infantil, na faixa etária de 0 a 3 anos. Então, certamente, se Curitiba tem essa dificuldade, no Brasil inteiro, esse problema é muito maior e mais grave, né, nos pequenos e médios municípios. E aí, vinculada à educação, mas na área da ciência e tecnologia também, nós temos aí uma chamada pública do CNPq, que determina que nas ciências exatas, né, nos cursos de ciências exatas, sejam construídos editais para meninas, na área de engenharia e computação. Então, está previsto aí um montante de 100 milhões para essas meninas. A gente sabe que na área da tecnologia, das ciências exatas, de forma geral, ainda a participação das mulheres ela é pequena. Então, nós precisamos dar estímulo para que as mulheres ocupem esses espaços também. Tratando agora do programa Minha Casa Minha Vida. É um programa que está sendo retomado, e neste período de 13 anos, né, que nós tivemos anteriores ao golpe, né, de governos do PT, foram construídas 4 milhões de unidades. Agora nós temos uma ação mais arrojada do governo federal, que é a contratação de 2 milhões de unidades até 2026. Então, é um incremento grande, né, no volume de moradias, principalmente a ideia, né, priorização aí da baixa renda. Hoje, nós temos um déficit habitacional no país de 5,9 milhões de domicílios. Aqui em Curitiba, que, entre aspas, né, se diz uma capital de primeiro mundo, na verdade é uma cidade muito desigual, na Coab há uma fila de espera de 40 mil pessoas. E outros setores aí, as universidades e outros grupos que debatem a questão do acesso à moradia em Curitiba, avaliam que nós devemos ter aí em torno de 60 mil famílias que não têm acesso à moradia. E um outro dado bastante chocante é que nós temos quase 25 milhões de famílias que têm a sua casa, mas que tem algum tipo de inadequação, né? Problema de saneamento básico, muitas vezes moram em área de risco. Então, esse também é um desafio que nós temos. E tivemos, no último período, aí, um crescimento muito grande das pessoas em situação de rua. Segundo dados do IPEA, ainda são estudos preliminares, mas em 2022, se chegou ao número de 281 mil pessoas em situação de rua. Mas acho que pode ser bem superior a isso, porque aqui em Curitiba, por exemplo, nós não temos nenhum censo oficial. E eu acredito que essa é uma realidade de diversas cidades. E, obviamente, isso dificulta
uma pesquisa mais completa. Então, talvez esse número seja bem superior, né, a 280 mil pessoas. Bom, hoje a Minha Casa Minha Vida, ele teve uma readequação e foi feita uma divisão de acordo com faixas de renda. A faixa 1, e a urbano, que é chamada, a renda bruta familiar mensal é de até R$ 2.640. A faixa 2, a renda familiar mensal entre R$ 2.640,01 e R$ 4.400. E a faixa 3, com renda bruta familiar mensal de R$ 4.401 a R$ 8.000. Então, é feito, na verdade, um ajuste, né, dos valores, e aqui eu só queria reforçar a importância de se priorizar a faixa 1. É importante destacar que na faixa 1 existia o chamado Minha Casa Minha Vida Entidades, que a ideia era baratear o custo dessas obras com processos de mutirões, né, enfim, onde não houvesse intermediação, né, dessas grandes empreiteiras. Mas, infelizmente, havia uma dificuldade pela exigência, né, de muita documentação, enfim, o que impossibilitou, né, que esse programa avançasse. Então, vamos ver se é um desafio que a gente consegue superar. E interessante também que no Minha Casa Minha Vida, um dos primeiros critérios prioritários agora já era, né, em grande medida, mas eu acho que a gente melhora ainda essa formulação, de que as famílias, né, ou a unidade familiar que é chefiada por uma mulher terá prioridade no acesso a essas moradias. Enfim, outros critérios, né, que a questão da vulnerabilidade, de uma situação de emergência ou calamidade, famílias em deslocamento involuntário por conta de obras públicas federais, famílias em situação de rua e também famílias que têm uma composição familiar com pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes. Então, são critérios muito importantes. E o novo programa, ele prevê 5 linhas de ação. Subsidiar parcial ou totalmente unidades habitacionais novas em áreas urbanas ou rurais, que é o que a gente fala da faixa 1. Financiar unidades habitacionais novas ou usadas em áreas urbanas, também rurais. A locação social de imóveis em áreas urbanas. Essa é uma linha muito importante, principalmente quando você tem famílias, né, que perderam por algum motivo a sua casa, né, enfim, uma grande enchente que nós temos presenciado, tanto isso no Brasil, né, em outras situações aí em volta. E também a provisão de lotes urbanizados. Muitas vezes a pessoa, se ela tiver um lote, ela consegue, a partir disso, construir a sua casa. Então, o investimento com recursos para o governo federal, nesse sentido da construção, ficaria para outras situações. Então, acho que é bem interessante. Então, são esses elementos que eu julguei importante para trazer aqui para vocês. Espero que tenha contribuído. Esta semana o TV Elas por Elas está falando sobre o impacto de políticas públicas que colocam as mulheres como prioridade. Acompanhe o TV Elas por Elas Formação de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, aqui na TV PT. E você ainda pode acessar todas as aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.